O que foi que aconteceu realmente dentro da sala de aula? O que esse aluno também teve que ouvir, ou o que estava acontecendo? Será que o professor estava a par de tudo? Ou será que simplesmente ele pegou o bonde andando e foi e justificou o nosso aluno? Então a gente precisa ver, colocar, são dois pesos, tem que colocar, ver o porquê, qual a razão, antes de tomar uma atitude dessa, de só condená-lo. Precisamos ver os dois lados da moeda. Então, algum colega quer falar mais alguma coisa? Com a palavra, a doutora Flávia. Então, em primeiro lugar, temos que analisar assim, será que o aluno está tendo a oportunidade de participar da sala de aula, ou o professor está vendo aquele aluno como um instrumento de trabalho, ele é obrigado a ficar lá o dia inteiro e não pode participar, o professor vê como se fosse um pendrive vazio, vai colocar todo o conteúdo dentro da cabeça do aluno, como se ele fosse uma coisa, um objeto de trabalho do professor. E aí, quando isso não dá certo, o professor se frustra e já começa a atacar o aluno, tratar como se ele fosse um, né? Tem que ver, em primeiro lugar, que esse menino é um ser humano. Né? Ele é um ser humano que ele já tem uma bagagem, ele está ali cheio de problemas, né, que já vem de casa. A sociedade não está podendo escutá-lo. Né? A escola está tratando os nossos alunos como se fossem coisas, como se fossem objetos. Não tem tempo de deixar esse aluno interagir, de dar sua participação dentro de cada aula, dentro de cada contexto. Então, Doutor, pode falar uma palavra? Então é isso que eu não vou falar. A escola não está dando oportunidade, não está vendo um aluno como um ser humano. Mas, doutor, eu quero falar uma palavra. Não, o senhor pode, jovem. O senhor pode passar para o seu advogado de defesa para que ele lhe represente. Então, com a palavra, a doutora Maristela. Então, o senhor pode conversar, a doutora pode conversar com o seu cliente, ver o que ele quer. Doutor, a coisa está fácil. Tanto a defesa como a acusação está me defendendo. Não sei o que me despa. Meu cliente já está sendo acusado de um ato que cometeu em sala de aula, movido por emoção, né? Quem de nós não é movido pela emoção? Então, condenar é muito fácil. Você chegar, às vezes, você levou, né? Ele levou o professor a agir de uma forma agressiva com ele, mas o que será que motivou ele a agir assim? Será que realmente esse professor estava ministrando uma aula tão motivado a ponto de sobrar tempo para o coleguinha estar ali batendo papo, né, chegar ao ponto de se agredirem? Caros colegas, né, que estão aqui, será que esse professor não poderia ter pegado essa discussão em sala e ter realizado uma aula sobre o tema, até mesmo que eles estavam discutindo, sobre a maneira de como conversar com o colega em sala? Perdeu uma grande oportunidade de trabalhar o tema violência verbal. Então, muitas das vezes, caros colegas, nós temos que, vou me colocar no lugar desse colega professor, muitas das vezes tem que se pegar o eixo ali no momento e trazer para a realidade da sala de aula. Não simplesmente condenar. Vamos ouvir mais, vamos ouvir mais nossos alunos. Vamos procurar conhecer realmente a realidade dele, antes de condenar ele, antes de criticar ele, né, antes de atacar ele, porque toda pessoa, ela tem uma reação na maneira como ela é tratada. Se o meu cliente tivesse sido tratado bem, com certeza ele não ia ter uma reação agressiva. Porque dificilmente se agride alguém quando se é tratado bem. Então vamos pensar bem antes, né, colegas jurados aí, antes de sentenciá-lo ou não, pensa-se bem como vocês reagiriam também diante de uma situação,
quando vocês serão só criticados também. Se vocês forem bem tratados, se vocês foram bem ouvidos, né, dificilmente vocês iriam reagir mal. Então precisa-se ouvir mais. Não é escutar, escutar todo mundo escuta, mas ouvir mais. Ouvir mais, não só esse aluno, colega professor Renato, né? Mas os outros alunos também na sala. Porque a gente conhece o aluno na sala, vamos buscar mais conhecer a realidade dele. Antes de poder. Aí o probleminha poderia ter sido resolvido na sala mesmo. Não precisaria estar aqui ocupando o espaço de uma outra acusação bem mais grave que essa, né? Obrigada, viu? Obrigado, doutora. Agora com a palavra, o doutor Anderson. Bom dia, bom dia, Júri. Bom, Júri, nós temos que levar em consideração que o nosso professor Renato, ele não observou que o senhor José, ele vinha sofrendo agressões em casa. Né? Ele vinha sofrendo bullying, ele vinha sofrendo abuso por parte dos seus familiares. O senhor José, ele era abusado constantemente em casa. Então, quando chega à escola, ele fica revoltado, devido ao professor não conversar com ele, né? E ainda ele sofrendo bullying. Os amigos estão chamando de Zé Ruela. Constantemente. Aí ele ficou revoltado. Ele ficou revoltado com isso e o professor não entendeu o seu lado, né? Ele vinha jogar, agredir verbalmente o seu amigo, aí depois ter jogado a carteira. Tudo isso é que o professor, ele não observa, ele está no quadro passando o seu conteúdo e não vê o que está acontecendo, né? Então, o nosso amigo José, então o professor, ele tinha que observar o lado também do aluno, né? Ver a bagagem cultural que o aluno está trazendo de casa, né? Conversar com o aluno, ver o que está acontecendo, né? Porque o aluno, ele transmite isso dentro da sala de aula, né? A gente não vê, mas ele vê que ele está, tem dia que ele está com seu humor, tem dia que, né, que ele está brincalhão, tem dia que ele está revoltado. E nem por causa do nosso amigo José, que ele está enjoado de sofrer agressões em casa. É isso. Obrigado. Obrigado. Agora, É tudo defesa ainda. a doutora já está satisfeita, a doutora Lucilene não quer pronunciar porque está satisfeita com as alegações dos colegas. Nesse momento, depois de tudo que nós já ouvimos aqui dos nossos colegas, depois de tudo que foi dito, então eu peço encarecidamente que os jurados e o senhor juiz vejam o lado do nosso aluno, o José. Depois de tudo isso que foi falado aqui, eu queria que vocês pensassem com carinho na vida desse jovem, que ainda tem muitas coisas na vida dele, muito conhecimento, muita coisa para ele aprender. Então, que vocês pensem bem, para que não seja acordado isso hoje aqui. Trabalhando, às vezes, alguma coisa que for falada aqui, possa atrapalhar ele no resto da vida dele. Então, eu acho que nosso aluno merece uma oportunidade. Obrigada. agradeço a vocês. Nesse momento, passo Eu tenho que fazer a uma palavra linha assim. para a acusação. Ouvindo a doutora. Cuida agora. Responda o seu Zé. A doutora Kennedy. Pode ir. De... Diante dos fatos, nós vimos que o aluno tem, por trás de toda essa história relatada no tal, que ele tem uma descontração, ele faz passar o problema, e em um dado momento a nossa defesa que presente insista que o professor deva se abster da sua aula para ajustar um tema momentâneo, que é uma violência, e transformar a aula que ele preparou, com pouquíssimo tempo, imaginando, que é bem conhecido a vida do professor, e trazer aquilo ali para aquela aula, daquele
que é o nosso aluno. Se nós formos parar para ajustar todos os problemas que vêm lá das famílias para a nossa sala de aula, nós não vamos mais dar aula. E o jovem que vem aqui para estudar, ele tem que se comportar como tal, independentemente da sua estruturação familiar. Porque ele tem escolha. Em que momento esse jovem vai aprender, vai entender que se ele faz parte de uma cidadania, ele tem que se comportar como tal. Ele tem regras e ele tem leis para seguir. Não justifica o fato dele ter tido um problema, uma discussão com um colega, não justifica ele pegar uma cadeira e atirar no professor. O tema é violência, mas aí nós vamos resolver tudo com violência? Ou vamos parar nossa aula para tratar de violência? Em que momento nós vamos cumprir o nosso papel? O jovem tem muitas oportunidades, só que ele não quer assumir responsabilidade. Isso justifica, então, porque ele é um aluno desestruturado, porque ele tem problemas familiares, então significa que ele pode vir para a escola porque tudo vai ser ajustado na escola. O professor vai parar a aula dele para sentar com ele e escutar os problemas dele. Isso depois de ter sido atingido pela uma cadeira. Com a palavra, a doutora Evandra. Bom, um bom dia a todos, bom dia, meus queridos, meus jurados. Nós estamos aqui hoje colocando um aluno, vamos dizer assim, os nossos jovens de hoje, né, contra, vamos dizer, a classe dos professores. Eu digo para vocês hoje, jurados, a escolha de vocês hoje vai determinar quem está tendo razão na sociedade. O professor que estudou, que se formou, que foi para uma faculdade, que está lá preparado para dar aula, ou um aluno que simplesmente vem para a sala de aula porque ele já começou errado. Ele está na sala de aula cumprindo a primeira lei, que é estar com o celular dentro da sala de aula. E, a partir deste celular, começa-se uma discussão com o seu colega. O professor entra como mediador. Agora eu pergunto, será que esse professor teve pelo menos a oportunidade de se dirigir a palavra ao senhor, ao jovem José? Porque consta nos autos que ele simplesmente agrediu, pegou uma cadeira e agrediu, e ainda mandou tomar. Né? Então não foi somente uma agressão física, mas também uma verbal e física. E diante dos fatos, eu me coloco no lugar do professor, que tem 30, 40 alunos por hora para estar dando assistência. Ele prepara a sua aula com pouquíssimo tempo, ele vai para a sala de aula preocupado não só com um jovem, mas com todos que estão ali. Afinal de contas, ele tem uma responsabilidade com a sociedade, de educar, de formar. E eu pergunto para vocês, diante da atitude desse jovem, você acha que ele está preocupado com o conteúdo que está acontecendo na sala de aula? Ele está preocupado em crescer? Em aproveitar a oportunidade? Ele está vindo de casa motivado para estudar? Ou simplesmente ele está vindo de casa para poder chegar ali e bater um papo como era com o seu colega? Então, o que o jovem tem vindo fazer na escola? O que ele tem vindo? Ele vem procurar conhecimento? Ele tem vindo procurar se profissionalizar? Porque hoje nós temos muita oportunidade. Mas o que está faltando para esses jovens de hoje é aproveitar essas oportunidades. Nós temos essa oportunidade, o ProUni, temos Ciências Sem Fronteira, nós temos Pronatec, nós temos várias oportunidades. Mas o jovem de hoje, ele não quer. É tanta escolha, é tantas opções, que ele opta por coisa nenhuma.
justifica a nossa vida lá atrás? A gente chegar na sala de aula e agredir o professor? Ah, então, tudo que eu faço hoje, eu olho para trás e simplesmente eu falo assim, não, coitado, é porque ele sofreu essa versão, então justifica. Hoje, justifica o que nós estamos fazendo. Se nós vivemos numa sociedade aonde nós não temos a devida punição pelos nossos atos hoje, nós vamos gerar jovens inconsequentes, nós vamos gerar jovens que amanhã vão estar ocupando, em vez de o banco da universidade, vai estar ocupando o banco da cadeia. Eu jogo para vocês a responsabilidade. Ou nós punimos hoje, defendemos o professor hoje, ou nós vamos ser responsáveis por uma geração que está colocando o jovem sempre, o delinquente em primeiro lugar, com direitos em vez de deveres. Direitos errados, direitos que estão corrompendo a nossa sociedade. E eu coloco essa responsabilidade na mão de vocês, de dizer assim, afinal de contas, o trabalhador tem direito ou aquele que vem somente para tumultuar? Né? Eu digo para vocês, nós temos hoje na sociedade uma contrapartida do governo, um jovem que com 16 anos pode escolher um governador, né, um presidente da república. Em contrapartida, ele só vai responder criminalmente com 18 anos. Ou seja, ele, até os 18 anos, pode votar, pode escolher quem governa o país, mas ele não pode ser responsável pelos seus atos. Essa é o meu posicionamento e eu peço por uma justiça, que a justiça seja feita. Muito obrigada. Doutor, está errado esse negócio aí. Nós somos um ser humano em desenvolvimento. Tá certo. Eles mudaram. Não tem problema não. Não tem problema não. Não, lá pelo amor de Deus. Não, mas Acusação. Passa a palavra ao doutor. Mais um para me acusar, eu fico quieto. Eu ser juiz, ser julgado e todos presentes aqui de defesa. A escola não tem uma placa dizendo que ela é clínica, ela não tem uma placa dizendo que aqui tem pessoas formadas para estruturar uma pessoa psicologicamente. Então, está se passando para a escola um dever de que a escola tem que abrir as portas para integrar praticamente uma criança, entender o seu problema lá na familiar e estruturar essa criança para o futuro. Sendo que a escola aqui ela tem um currículo baseado em conteúdos, em ministrar conteúdos. O que ela vem aprender aqui é um conjunto de medidas que já foi construído ao longo do tempo para se formar o cidadão apto a encarar o desafio dele lá na frente. Em questão está, se o governo quer que se defenda uma criança com seus problemas familiares, então deveria dar a oportunidade de ter nesse espaço pessoas além que o professor é um cidadão que tem que cuidar da sua família em casa, montar o seu trabalho, ir para as salas de aula e aí entender o processo de cuidar cada cidadão, desde 30, 40 pessoas. Então é só esse meu posicionamento. Mais alguém aí da acusação? A acusação já está satisfeita com as informações. Então, nesse momento, eu passo a palavra à defesa para a réplica e fazer as considerações finais. 2 minutinhos. Marca aí. Senhor jurado, meu juiz. Depois da defesa ter
da acusação agora desse pronunciado, eu queria dizer que dentro de uma escola nós temos seres humanos, nós não temos robô. E o que fala mais alto, o que deve falar mais alto, não é porque nós não temos psicólogos, nós temos amor. Primeiramente nós temos amor. Amor de uma pessoa que às vezes nós não temos nada a ver com a família, porque nós também, como os colegas disse, nós temos nossa família. Mas nós temos que ter um olhar diferenciado para esse ser humano. Porque, como já foi dito, nós não sabemos. Ou sabemos e às vezes colocamos umas vendas nos nossos olhos, mas nós não vemos o que um adolescente está passando dentro da sala de aula. Então, queria deixar para vocês que o amor é que vai comandar e comanda o mundo. Muito obrigada. A consideração final. Fazer as considerações finais. Diante de mais uma justificativa estrutural, nossa pergunta para vocês. Quem é que tem um olhar diferenciado para o professor? Quem? Mais uma vez, não justifica o fato de o aluno não ter uma estruturação, ele ser agredido verbalmente e fisicamente no professor. Ele é um jovem, a caminho de se tornar um cidadão de maioridade, com leis e deveres a serem cumpridos. Não justifica o fato dele ter sido agredido ou desiludido, ele não se comportar como um cidadão de bem. Ora, o que é a sociedade? Um conjunto onde pessoas têm que conviver entre si, cumprir regras, leis e deveres. E os jovens, no caso nosso jovem aqui, fora de casa, tendo direitos e os deveres ficam aonde? Obrigado. Obrigado a todos. Diante dos fatos mencionados, dos relatos, argumentos apresentados pela defesa, pela acusação, em relação ao jovem José, agora é a vez da decisão final, que fica nas mãos de vocês, senhores jurados, como representantes, para dizer se o jovem José merece ser condenado ou se ele merece mais uma oportunidade, merece ser livre dessas acusações, ora mencionadas em relação à sua pessoa. Então, passo a palavra ao membro do jurado, o senhor. Falei. Leite. Está puxando o Só um período aí, um intervalo de 2 minutos para que os jurados discutam sobre o que possa ter. Nós vamos dar essa visão, nós temos direito. Deixa eu fazer minha defesa agora. Ei, eu tô fazendo uma defesa. Vejam, senhores jurados, vocês sabem onde este jovem vive, onde este jovem mora, este jovem dorme. Vocês sabem que este jovem dorme em cima de um saco. Eu vou lá no recesso. Não pode vir aqui, não. O jurado e o juiz tá aqui. Não pode. Eita, pula aí. Vai, Soqueila. Não tem como ser tribunal, não tem estrutura com 2 banheiros em salas diferentes.
Vai, cafubulê. Mas eu tinha interessante desempenho na defesa. Vai ser o que eu tô falando. Mas aqui tem áudio, tá? Na minha opinião, ele é culpado. Porque se ele não começa a observar as regras de hoje, futuramente, que regra ele vai observar? Então, culpado para ajudar o jovem, né? Tô tendo um lixo meio do negócio. Aí, futuramente, não, porque na terceira Lá eu fui absorvido. continuo Eu era jovem, lá eu fui absorvido. me defender, eu vou continuar. Culpado em benefício. Sim, ele vai responder pela culpa que ele fez. É o que a gente faz. O jovem tá revoltado lá. Tô... É culpa do sistema. Mas o sistema não sabe. Não, você vai voltar a ser. Mas o sistema não. É, mas a defesa usou o sistema, né, como argumento. Segura aqui um tico enquanto eu tomo água. Vai filmando eles aqui. Filma aí. Eu vou tomar água. Peraí, eu tô filmando. Quando você sai daqui. Muito legal, né? Quer ver a baixaria? Esse jovem era comportado. Quer ver a baixaria que eu fiz? Tá com pior, Marcos? E eu não me mandava aquela porra de Dá uma medida educativa para ele, né? Incentivando e mais das coisas. A sociedade tem que corrigir. Aí, já chegou. Veredito? Agora, rapidinho, vamos voltar lá só pra gente fechar, né? Vamos lá rapidinho no banheiro, vamos. Tô filmando tudo, filha. Tô filmando tudo. As juradas corrompidas. Fala o que você sente nesse momento. Eu sinto, assim, uma coisa muito boa, porque eu sei que eu vou ser absolvido nesse julgamento, porque eu sou inocente, o professor é que é culpado. Por que o professor é culpado? O professor é culpado porque ele não ensina direito, não sabe orientar, e eu sou um ser humano em desenvolvimento, a lei diz isso. Então eu vou sair daqui livre. Pessoal. Esse é o momento da integração de todos para a decisão do caso, do processo do jovem José sobre a agressão contra o professor Renato. Então, o corpo de jurado, em comum acordo, decidiram pela condenação do réu José. Então, eu, juiz de direito desse tribunal, coordenador dessa ação, em nome da lei e baseado no artigo 222 do Estatuto da Criança e do Adolescente, condeno o réu, o jovem José Alagoano Neto, a cumprir pena socioeducativa. O mesmo a pena será de 6 meses e ele vai
comunidade. Pode ser a escola, são serviços para que ele possa se socializar diante da sociedade. Então, por encerrada a sessão, agradeço aos jurados, senhores promotores, advogados e todos aqui presentes. Obrigado pela participação de todos. Uhul! Muito bom! Muito bom! Alguns professores xingaram por ter falado na cadeira. Gente, o Valdemar já foi. Tem uma foto dele lá em casa de roupa preta, de promotor, vestido de coisa, oficial de justiça. Na cara dele. Já estava por dentro de tudo. É?